E aí, pessoal? No palco da história, o poder geralmente se veste de seda e ouro. Mas por trás do brilho da realeza, se escondem histórias de ambição desenfreada e crueldade inimaginável. Reis, imperadores, faraós. Homens que comandaram nações e moldaram o destino de milhões. Mas alguns, consumidos pela sede de poder, deixaram um rastro de sangue e terror por onde passaram. Preparem-se para desvendar os capítulos mais obscuros da história, enquanto voltamos no tempo para encontrar os 10 reis mais sanguinários que o mundo já viu. Apertem os cintos, porque a viagem vai ser tensa. Nossa jornada começa nas planícies da Mongólia, onde um líder implacável uniu tribos guerreiras e desencadeou uma tempestade de terror sobre a Ásia e muito mais. Seu nome? Gengis Khan. Gengis Khan, o unificador, o estrategista, o conquistador. Mas também Gengis Khan, o destruidor, o implacável, o sanguinário. Sob seu comando, exércitos montados em cavalos rápidos como o vento espalharam a devastação por onde passaram. Cidades inteiras viraram pó, e milhões pereceram sob a força de suas hordas. Ele não queria só conquistar terras, mas esmagar qualquer resistência, incutir o medo e governar pela morte. Gengis Khan, o construtor de impérios, deixou para trás um legado escrito com o sangue de 40 milhões de almas. Um número que mancha para sempre seu lugar na história. Das estepes congeladas da Mongólia, vamos para o coração da Rússia, onde outro governante implacável gravou seu nome na história com sangue. Ivan IV, o czar de todas as Rússias, para sempre conhecido como Ivan, o Terrível. Ele assumiu o trono ainda jovem, carregando o peso de um legado de violência e intriga. Mas Ivan logo provaria ser um mestre na arte da crueldade. Sua fúria, como um raio, era imprevisível e implacável. Nobres que ousaram questionar sua autoridade foram brutalmente eliminados, suas famílias massacradas sem dó. A cidade de Novgorod, antes um centro de comércio e cultura, virou um banho de sangue por suas ordens, um lembrete brutal do seu poder absoluto. Mas talvez o ato mais terrível de Ivan tenha sido o assassinato do próprio filho, um acesso de fúria insana que ecoou através dos séculos como um exemplo de sua depravação. Ivan, o Terrível, um homem consumido pela paranoia e pela crueldade, um czar que governou pelo medo e morreu com as mãos sujas de sangue. A Transilvânia. Terra de montanhas imponentes, florestas densas e lendas que dão arrepios. É aqui, nesse cenário sombrio, que encontramos Vlad III, príncipe da Valáquia, um homem cujo nome ainda causa calafrios. Mas esqueça as histórias de vampiros e sede por sangue. A verdadeira sede de Vlad era por poder. Um poder absoluto que ele impunha com uma brutalidade inimaginável. Vlad, o Empalador. O próprio nome já causa calafrios, e com razão. Ele transformou a punição em uma forma de arte macabra. Um espetáculo público de crueldade para incutir medo em seus inimigos e manter seus súditos na linha. Seu método preferido? O empalamento. Uma morte lenta e agonizante, na qual a vítima era trespassada por uma estaca afiada, deixada para sofrer sob o sol escaldante, até que a morte finalmente chegasse como uma doce libertação. E Vlad não se contentava em empalar apenas alguns infelizes. Não, ele empalava em massa. Dizem que florestas inteiras se tornaram um mar de cadáveres empalados. Um show de horror de sua crueldade. Imagine a cena. Fileiras e mais fileiras de corpos em decomposição. O ar pesado com o cheiro horrível da morte. O silêncio quebrado apenas pelo grasnar dos urubus, se banqueteando com os mortos. Este era o reino de terror de Vlad. Um lugar onde a morte não era apenas um fim, mas um espetáculo público brutal. Para Vlad, o Empalador, o medo não era apenas uma ferramenta, era sua arma secreta. Ele entendeu que o medo podia controlar mentes e corações melhor do que qualquer exército. E assim, ele semeou o terror, governando seu principado com mão de ferro e empalando qualquer um que ousasse desafiá-lo. Das profundezas das estepes da Ásia Central, surge uma figura lendária, um guerreiro que espalhou o terror por todo o mundo antigo. Seu nome era Átila, e ele era conhecido como o Flagelo de Deus. Líder dos Hunos, um povo nômade e implacável, Átila comandava um exército que parecia imbatível, varrendo a Europa como um furacão de fogo e aço. Onde Átila passava, a destruição o seguia.
Cidades inteiras viravam cinzas, seus habitantes massacrados ou escravizados. Exércitos poderosos se curvavam diante de sua fúria, incapazes de resistir à ferocidade dos guerreiros hunos. Ele era a personificação do terror, uma força da natureza que deixou um rastro de devastação por onde passou. A crueldade de Átila era lendária. Dizia-se que ele bebia o sangue de seus inimigos e se banhava nas lágrimas de suas vítimas. Seus guerreiros eram igualmente brutais, conhecidos por sua pontaria mortal com o arco e flecha e sua crueldade implacável em batalha. A mera menção de seu nome era suficiente para causar arrepios nos corações dos homens mais corajosos, pois sabiam que Átila, o flagelo de Deus, não tinha piedade. E assim, Átila, o Huno, cavalgou para a história, deixando um legado de terror e destruição. Seu nome se tornou sinônimo de brutalidade, um lembrete arrepiante do poder destrutivo que um homem pode ter. Na vastidão do Império Romano, onde imperadores governavam com poder absoluto, poucos nomes inspiram tanto horror quanto Calígula. O terceiro imperador de Roma, seu reinado foi um turbilhão de excessos, crueldade e uma depravação que chocou até mesmo os romanos mais casca-grossa. Calígula assumiu o trono em meio à aclamação popular, mas o poder subiu à cabeça. Ele se achava um deus vivo, exigindo adoração e obediência inquestionável. O Senado, antes um símbolo de poder romano, virou marionete, suas opiniões ignoradas e suas vidas por um fio. A crueldade de Calígula não tinha limites. Ele ordenava execuções por capricho, muitas vezes enquanto se esbaldava em banquetes extravagantes. Incontáveis inocentes eram jogados aos leões no Coliseu para seu divertimento doentio, seus gritos de agonia ecoando pela multidão. Ele se divertia humilhando seus súditos, forçando senadores a correr atrás de sua carruagem ou a assistir a atos depravados em sua corte. Sob o comando de Calígula, Roma virou um parque de diversões do terror, onde ninguém estava a salvo de sua fúria. Sua própria família não escapou. Ele assassinou seu primo e rival, gemelos, e dizem que teve um caso com sua própria irmã, Drusila. O reinado de Calígula foi uma mancha negra na história romana, um lembrete apavorante do que acontece quando o poder absoluto cai nas mãos erradas. Atravessamos agora as vastas estepes da Ásia Central, onde um novo tipo de terror se levantava como um vendaval. Seu nome era Timur, conhecido no Ocidente como Tamerlão, o príncipe da destruição. Tamerlão se dizia descendente de Genghis Khan, e sua ambição era tão grande quanto as terras que ele queria conquistar. Ele dizia que o mundo era grande demais para um único governante, mas isso não o impediu de tentar unificá-lo sob seu domínio de ferro e sangue. Milhões pereceram sob o avanço implacável de suas hordas. Ele esmagava cidades inteiras, deixando apenas ruínas e ossos para marcar sua passagem. E como um sinistro artesão da morte, ele erguia pirâmides com as caveiras de suas vítimas, monumentos macabros que se erguiam como um lembrete silencioso de sua crueldade. Dizia-se que até o ar era denso com o cheiro de morte, um lembrete constante do preço da desobediência. Mas o reinado de terror de Tamerlão não foi só brutalidade. Ele era um estrategista brilhante, um mestre em xadrez que movia seus exércitos com a mesma frieza com que planejava suas campanhas. No tabuleiro da guerra, ele não tinha adversários, apenas peões a serem sacrificados em sua busca implacável por poder. Nosso olhar se volta agora para o Oriente, para a terra da muralha da China, um monumento colossal que se estende por milhares de quilômetros. Mas por trás dessa maravilha, se esconde a história brutal de Qin Shi Huang, o primeiro imperador da China unificada. Obcecado pela imortalidade e pelo controle absoluto, Qin Shi Huang governou com mão de ferro. Ele acreditava que a ordem era mantida na base da força e do medo, e não pensava duas vezes antes de eliminar qualquer um que ousasse desafiá-lo. Sob seu domínio, milhões foram obrigados a trabalhar na construção da Grande Muralha, um projeto colossal que custou a vida de milhares de pessoas. Seus corpos ficaram esquecidos sob as pedras, um lembrete silencioso do preço pago pela ambição desmedida de um homem. Mas a crueldade de Qin Shi Huang não se limitava à muralha. Ele ordenava queimar livros e executar estudiosos, buscando apagar o passado e controlar o futuro. Em sua busca implacável por poder, ele se tornou um tirano implacável, governando com um coração tão frio quanto as estátuas de terracota que guardavam seu túmulo. Vamos agora para a Inglaterra Tudor, onde um rei carismático, mas implacável,
governava com uma sede insaciável por poder e por esposas. Henrique VIII, o segundo monarca da dinastia Tudor, deixou sua marca na história, tanto por suas 6 esposas, quanto por sua crueldade. Determinado a ter um herdeiro homem para garantir a linhagem Tudor, Henrique VIII desafiou a Igreja Católica, divorciando-se de sua primeira esposa, Catarina de Aragão. Essa atitude mudou para sempre o curso da história inglesa. Mas a busca de Henrique por um herdeiro se tornou uma obsessão sangrenta. 2 de suas esposas, Ana Bolena e Catarina Howard, foram acusadas de adultério e traição, e condenadas à morte na Torre de Londres. Seus destinos se tornaram um aviso: ninguém, nem mesmo a rainha, estava a salvo da fúria do rei. Henrique VIII não hesitava em eliminar qualquer um que se opusesse a ele, seja por questões políticas ou religiosas. Seus antigos conselheiros, Thomas More e Thomas Cromwell, também foram vítimas da fúria do rei, executados por desafiar sua autoridade. A corte de Henrique VIII virou um palco de intrigas, traições e execuções, onde ninguém se sentia realmente seguro. O rei, movido por seus desejos e paranoia, transformou a Inglaterra em um reino de terror. A busca por riquezas e poder muitas vezes leva o homem para lugares obscuros, e poucos lugares foram tão sombrios quanto o Congo belga, sob o domínio de Leopoldo II. Enquanto a Europa se industrializava, Leopoldo via no Congo, não um país, mas uma oportunidade. Uma vasta terra rica em borracha, um material precioso na época, mas a riqueza do Congo seria construída com o sangue de seu povo. Sob o domínio de Leopoldo, o Congo se tornou um pesadelo. Milhões de homens, mulheres e crianças foram forçados a trabalhar até a exaustão na extração da borracha. Aqueles que não atingiam as cotas sofriam mutilações brutais, um lembrete cruel do preço da desobediência. A história de Roma é cheia de líderes controversos, mas poucos nomes são tão sinônimo de vilania quanto Nero. Jovem, impulsivo e obcecado por si mesmo, Nero chegou ao poder prometendo uma nova era de ouro para Roma. Mas o brilho do ouro logo daria lugar às chamas da destruição. Em 64 d.C., um incêndio devastador varreu Roma, destruindo grande parte da cidade. Enquanto as chamas consumiam casas e monumentos, Nero, em vez de combater o fogo, dizem que teria apreciado o espetáculo do alto de uma torre, tocando sua lira. Apesar de sua culpa no incêndio ser debatida até hoje, o que aconteceu depois consolidou sua imagem de tirano. Nero usou a tragédia como desculpa para perseguir os cristãos, acusando-os de conspiração e jogando-os para as feras em espetáculos cruéis no Coliseu. E assim termina nossa viagem pelos cantos obscuros da história, onde a busca pelo poder deixou um rastro de sangue e sofrimento. De Gengis Khan a Nero, cada um desses líderes moldou o destino de suas nações e do mundo com punhos de ferro e corações de pedra. Mas a história não é só coisa do passado. É um espelho que reflete a natureza humana, com o lado bom e o lado ruim. E ao olharmos para as ações desses reis sanguinários, somos obrigados a encarar uma pergunta: até onde vai a capacidade humana para a crueldade? O que vocês acharam dessa lista? O que todos esses reis têm em comum é que usaram o poder para deixar um legado de medo e destruição. Uns conquistaram impérios, outros perderam tudo, mas todos provaram que a história pode ser tão fascinante quanto aterrorizante. Não esqueçam de deixar o like, compartilhar com a galera e contar para a gente qual outro líder sanguinário deveria estar na lista. Até a próxima!